Iniciando mais um projeto Wallcast com Doutor Estampa. Isso aí, mais um episódio incrível hoje aqui para vocês. O meu convidado de hoje, ele é um dos nomes mais profundos quando o assunto é liderança, vendas, que é um assunto que te interessa, negociação e comportamento humano. Ele é autor do livro 7 Passos para Ser um Líder de Vendas. Tá aqui, ó. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês, ele vai mostrar para vocês. Quem me conhece, quem me segue há mais tempo, sabe que ele também é o meu mentor. Isso mesmo, Alexandre Lacava, especialista em desenvolver líderes e se posicionar como empresário melhor nas negociações, comunicação com clareza, inspirar times e transformar processos em resultados. E por falar nisso, também mentor dos meus filhos, né, Alexandre? Muito prazer ter você aqui, muito bacana, Alexandre. Uma honra enorme estar aqui com você. Márcio, a honra, o prazer é meu, recíproco. Aliás, admiro a sua generosidade, tenho aprendido com ela. É um grande prazer estar ao longo desses anos, acho que, aliás, mais de uma década, né? Olha, acompanhando você, tua família, isso mesmo, no desenvolvimento profissional, negocial de vocês. Tem sido um enorme privilégio. Cara, é minha missão de vida. Profissionalmente falando, é aquilo que eu adoro fazer, aprendi a fazer, aliás, continuo aprendendo a fazer, porque é um aprendizado eterno. E tenho a maior satisfação, por exemplo, de encontrar pessoas como você que enxergam valor, reconhecem e, o mais importante, obtêm resultado com isso. Cara, muito legal. Muito obrigado. E você sabe que é importante a sua presença aqui, porque cada empreendedor que eu impacto, que eu melhoro o resultado dele, que faz uma transformação na empresa dele, você também é responsável pela melhoria desse pessoal, porque você me preparou para fazer o que eu faço hoje. Muito obrigado de verdade, Alexandre. E tamo aí. Deixa eu falar rapidamente aqui. O Wallcast, né, o projeto Wallcast, ele tem o apoio da Metal Printer e da Gênesis Tintas. E, cara, direto ao ponto, são empresas que eu valorizo demais, que brigam junto comigo por uma mudança nesse mercado, fazer com que a estamparia, as marcas de camisetas, a serigrafia evolua nesse mercado. E você está aqui justamente para isso. Muito bom, muito bom. Aliás, já estive com você palestrando em alguns eventos aí com esses caras, né? Legal, muito legal. É verdade. Você já conhece também a Gênesis Tintas, exatamente. Muito legal. Vamos lá, eu faço umas 10, 11 perguntas, acabo não conseguindo fazer tudo, porque a gente fica no bate-papo aqui, né? E acaba respondendo para a turma e tal. Mas vamos lá, então. Pode ser dessa forma? Como você direto quiser. Ao ponto, direto Alexandre? Ao ponto. Vamos lá, Márcio. Bacana, legal. Alexandre, no meu mundo, chão de fábrica, estamparia, confecção de camisetas estampadas, a técnica, ela sempre foi tratada como tudo. Nos últimos meses, eu tenho percebido muito empreendedor, aluno antigo, me buscando novamente. E eu vejo isso que não é só estampa, né? Eu acho que envolve um negócio muito mais. Você, como especialista em liderança, em negociação e vendas, eu te pergunto, é só estampa que ele precisa para ter sucesso? Muito legal, Márcio. Essa é uma pergunta maravilhosa. Por quê? Porque, vou te contar uma coisa, focar exclusivamente na técnica foi uma estratégia muito importante, muito importante. Se a gente pegar em décadas anteriores, e aí eu não quero voltar muito tempo atrás, mas se a gente volta para a Revolução Industrial, começo do século passado, onde a gente sai ali efetivamente de uma produção mais artesanal para uma industrialização. Estou falando no começo do século XX, 1920, alguma coisa por aí. A técnica se tornou o que de mais novo, de mais atual e de melhor que a humanidade poderia ter acesso para conseguir desenvolver a atividade industrial. Aliás, é aí onde propriamente se cria a atividade industrial. Cara, maravilhoso. Fez o que fez, enfim, história, hoje história, nas décadas anteriores. Agora, o que acontece, Márcio? O mundo evolui, o mundo muda. As coisas mudam, as pessoas mudam, as relações mudam, os negócios mudam,
tudo muda. E aí, cara, quando a gente pega e olha para essa história mais recente, a gente tem percebido que aquilo que funcionou no passado, e funcionou, né? Não é que a gente fez errado no passado, mas a técnica pela técnica era o que bastava há décadas atrás, hoje não é mais o suficiente. Por quê? Já comentei com você. Porque o mundo mudou, as pessoas, os negócios mudaram. E hoje, tão importante quanto a técnica é você conhecer de gente. Você entender motivações, aspirações, receios, anseios, dificuldades e desafios do ser humano que trabalham junto com você para que você possa conseguir melhores resultados. E ó, não quero me estender demais, mas se precisar depois a gente volta aqui. Na minha opinião, é tão relevante esse ponto que nós estamos falando agora, que tão importante quanto a técnica hoje é você entender e saber como lidar melhor com os profissionais que você tem diante de você, então entender de gente, entender de comportamento humano, que quando a gente olha para o desenvolvimento tecnológico, mais precisamente para a tecnologia digital, a gente já está num momento da evolução da humanidade onde, por exemplo, a inteligência artificial está fazendo melhor do que a gente faz aquilo que a gente fez por muito tempo. Armazenar informações, ser mais rápido, mais preciso, ter melhor acuidade no trato com as informações, enfim. Hoje, a inteligência artificial, o software, o sistema, a máquina já está fazendo isso melhor do que nós. Então, percebe? Por isso que muitas das atividades que até então eram operacionais, humanas, já estão sendo substituídas pela máquina. E, na minha opinião, tudo bem. Por quê? Porque tem um horizonte muito rico de desenvolvimento humano, de profissionais importantes que nos ajudam a chegar nos resultados que a gente precisa chegar, que a gente quer chegar, e que, aí sim, com a minha capacidade de entendimento de como gerir essas pessoas, de como essas pessoas agem, anseios e receios, e como lidar com isso, junto com a técnica, me ajuda a subir. E, junto com a tecnologia digital, me ajuda a subir para o próximo patamar. É, bacana. Isso é exatamente isso. Isso já está mostrando que a estampa não é o suficiente. Não. Né? Não é o suficiente. Muita gente acha... Liderança. Vamos falar um pouquinho de liderança, que eu acho importante para essa turma aí a turma que me acompanha, a turma de serigrafia, camisetas estampadas, que é o nicho que a gente está trabalhando, né? Muita gente acha que liderança começa no cargo, né? Mas você fala que começa dentro, como você acabou de falar. Tem um monte de coisa envolvida. Ah, tá difícil encontrar funcionário, tá difícil não sei o quê. Mas e você, como se comporta no dia a dia com as pessoas, né? Como que você se conecta? Exatamente. Então, o que realmente faz uma pessoa se tornar líder? Que você me mostrou um caminho para se tornar um bom líder, né, Alexandre? Para quem, como eu falei no início, e qual que é melhor, o que realmente faz uma pessoa, né? Mesmo antes de ser apenas um título de líder, né? Cara, pergunta desafiadora, porque tem muita coisa, né, que ajuda um ser humano, uma pessoa, a se tornar um bom líder. Tem muita coisa. Tem técnica, tem comportamento. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar um pouco mais da base e para não estender muito a resposta, eu vou trazer alguns pontos, mas não se limitam a esses, tá? Então, aquela coisa, sabe? Como eu acabei de te dizer, acho que tem uma coisa que é você, de alguma maneira, ter a inclinação para, ou no mínimo, ter assim, algum gosto por se relacionar com pessoas. Porque é aquilo, se você não gosta de se relacionar com pessoas, e tudo bem, eu não estou dizendo que isso é um defeito, estou dizendo que isso é uma característica. Tem gente que prefere desenvolver uma carreira profissional, vamos dizer assim, mais isolada, né? Um técnico, um especialista em alguma questão, e prefere não ter que lidar muito com pessoas. Tá tudo certo, cara, tá tudo bem. O importante é você ter consciência disso. Por quê? Para ser um bom líder, precisa ter um mínimo ali de gosto, interesse em explorar o universo das outras pessoas, cara, fundamental. Outra coisa muito importante, na minha opinião, é você funcionar como exemplo, né? Porque é aquela coisa, a vida, e cada vez mais, na minha opinião, está mostrando pra gente, não só, enfim, de diversas maneiras, a vida é um grande Big Brother, cara. Embora a gente não perceba, tem muito mais gente nos observando, nos julgando, nos criticando do que a gente pode imaginar.
Quando a gente fala sobre pessoas, quando a gente fala sobre equipe, quando a gente fala sobre colaboradores, a intensidade aumenta ainda muito mais. Então, aquela coisa, se você acha que, de vez em quando, por não notar que alguém está te observando, os teus comportamentos não estão sendo acompanhados, deixa eu te contar, cara, lê do engano. Por quê? De uma maneira ou de outra, você está sendo stalkeado, cara. Não só nas redes sociais, mas na vida. Então, sim, comportamento, na minha opinião, é fundamental. Por quê? Porque vai servir como exemplo. O que você faz quando ninguém está te observando? Não parece, mas isso conta no momento de liderança. Até porque, vez por outra, despreocupado, relaxado, você vai tomar algum comportamento, você vai ter algum comportamento, vai tomar alguma atitude que vai acabar levando informação para as pessoas que te acompanham. Então, cara, exemplo é importante também como um bom líder. E aí, cara, a gente pode começar a entrar em técnicas, em outras... Que é possível se tornar um bom líder mesmo sem... Totalmente. É mesmo a pessoa, como você falou, a pessoa que não gosta muito de pessoas, mas ela tem um negócio, ela é obrigatória a lidar com isso, né? Liderança é treinável. É treinável, né? É treinável. Isso que eu quis dizer. Liderança é treinável, cara. É possível qualquer pessoa ser um bom líder. Aquela coisa. Então eu não tenho muita aptidão. Eu posso ser um excepcional líder, né? Cara, peraí, um excepcional líder talvez você não seria, mas com treino você se torna um bom líder. O suficiente para poder tocar a tua empresa, para poder tocar a tua serigrafia, tua impressão de camisetas. Cara, com certeza. Aliás, este livro aqui, Márcio, o último livro, né, que eu lancei, best-seller. Vamos mostrar aqui na câmera, aqui, ó. Mostra aqui na câmera. 7 passos para ser um líder de vendas. Tá aí, cara. Ele é um livro dedicado a construção da liderança na área comercial, né? A obter melhores resultados através de equipe na área comercial. O interessante é que é um livro que não se restringe à área comercial. Se você olhar e ler ele com cuidado, sim, você vai entender... Já li, já. Eu sei que você já leu. Você vai entender, o nosso espectador que está nos assistindo agora vai entender que você pode levar os conceitos do livro, inclusive para a sua serigrafia, inclusive para a sua estamparia. Por quê? Tem muitos dos conceitos que são universais no que diz respeito à liderança, não exclusivos para a área comercial, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo de um dos passos que eu tenho aqui, um dos 7 passos, que eu digo, olha, é importante que em algum momento da tua carreira, quando você assume aquela coisa, eu recebi o cargo ali de líder, agora está na minha carteira de trabalho, eu tenho uma mesa para isso, o meu cartão de visita mudou, agora eu sou chefe, agora eu sou líder. Legal, cara, isso é uma mudança. Só que tem uma outra questão que acontece nesse momento e que a minoria dos profissionais está atento a isso, que existe um processo psicológico interno que precisa acompanhar essa mudança. Muitos vendedores, quando se tornam gestores comerciais, acabam virando vendedorizão. Por que eu quero chamar de vendedorizão? Porque eles continuam trabalhando como vendedores, embora já tenham no cartão ali o título de gestores. É aquele cara que, ao invés de ensinar e fazer com que a equipe faça aquilo que ele sabe fazer, mas não é mais ele que tem que fazer, e sim a equipe, ele não, cara. Ele vai apagando incêndio, e na hora H, para a vaca não ir para o brejo, ele entra e aí ele fecha o negócio, ele resolve tudo, ele dá um jeito. E o pior, cara, ele se orgulha disso porque, no final das contas, ninguém é tão competente quanto ele. Putz, cara, um problemaço. Por quê? Se precisar fechar o negócio, eu sempre falo, cara, não perca o negócio. Agora, não se orgulhe disso. Por quê? Se você não conseguiu fazer com que a tua equipe chegasse no resultado que você precisa que eles cheguem, deixa eu te avisar, cara, você foi incompetente para poder preparar a tua equipe para poder fazer isso. Faça, não perca o negócio, mas você está falhando na construção da tua equipe. E aí passa muito por, mudei de cargo, mas não fiz a transição interna. Aqui dentro ainda continuo atuando como eu atuava antes de ter a equipe. Então tem um ponto aí chave nesse sentido. Bacana. E você falou do livro, a gente mostrou o livro, e é a pergunta que eu ia fazer agora também, né? Qual é o primeiro passo, então? Você falou um dos passos, qual é o primeiro passo para ser um líder e aprender a vender muito, né? Que a turma quer saber vender muito. Legal. Olha que legal, cara. Tem tudo a ver com a pergunta que você me fez anteriormente, né?
Técnica é tudo, Alexandre? Não, técnica não é tudo, mas ela é importante. É um dos pilares para que você seja um bom líder. Por isso que aqui no livro, o primeiro passo para você ser um bom líder, um bom gestor, é tenha metodologia, tenha técnica. Se você não tem técnica, se você não tem metodologia, e o mais importante, se você não consegue reconhecê-la, se você não consegue contar para você mesmo como você faz o que você faz para ter os teus resultados, cara, como é que você vai ensinar alguém a fazer aquilo que você aprendeu a fazer? Verdade. Esse é o grande ponto. Então, o primeiro grande passo é tenha método e, além de ter método, reconheça ele. Por quê? É esse passo a passo que você aprendeu a fazer, que você desenvolve, que te fez chegar onde você chegou, que é aquilo que você precisa ensinar para a tua equipe, como fazer. Agora, você precisa saber o que fazer e você precisa ter clareza disso, porque tem isso. Muita gente fala, não, eu sei, eu vou fazendo. Ótimo, então agora chegou o momento de você parar e colocar isso no papel. Sabe, qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Como é que você organizaria o que você faz numa metodologia? Putz, Alexandre, caramba, difícil, né? Eu diria que não é difícil. Talvez a impressão de ser difícil é porque você nunca parou para refletir sobre isso. É trabalhoso, sem dúvida. Sim. Mas o momento em que você se dedica a fazer isso, você vai ver que não é tão difícil quanto parece, dá um pouquinho de trabalho, mas é a base para que você possa começar a ensinar outras pessoas. No meu treinamento é um passo a passo do meu método, né? É isso. Né? É isso. E é bacana que eu provo que dá resultado porque eu criei esse método que hoje eu chamo já há um bom tempo de o efeito Uau na serigrafia, né? Que realmente causa um impacto nas pessoas. Muito, muito bacana. Deixa eu perguntar aqui, Alexandre, você é o 6º irmão de 9? Exatamente, de 9 filhos. Uma família grande, enorme, né? Família enorme. Isso, eu acho que família, para quem me conhece também, sabe que família... muitos dizem que família, que a maior instituição do mundo é o McDonald's. Eu falo que não, é a família, né? Uhum. Não é verdade? Com certeza. É a família. E isso, para você, por exemplo, isso molda muito a visão que eu tenho, o meu comportamento. E como sua história familiar influenciou sua forma de liderar e até mesmo ensinar mais pessoas a fazer isso, né? Como que... Né? Eu falei que esse podcast tinha pergunta, vamos soltando pergunta. Legal, aqui. Cara. Não é só de venda, tudo, porque eu quero levar um conteúdo bem diferente para a turma mesmo, porque não é só estampa que eu vivo batendo nessa tecla. Uhum. Né? Então, é muito mais do que isso. E a nossa história é importante, né? Com certeza, né, com certeza. Alexandre? Maravilhoso. Sabe que isso é uma pergunta que nunca me fizeram, né, cara? Eu falo que esse podcast é diferente, é o Wallcast. Pra mim. Assim, cara, como a minha família influenciou a minha profissão, né? Tem algumas coisas aí. Primeiro é que eu venho de uma família de pais empresários. Meu pai e minha mãe eram empresários, né? Eles tiveram empresa, enfim. Eu convivi na minha infância, na minha adolescência. E o meu primeiro emprego, inclusive, foi em uma das empresas dos meus pais. Então isso foi, assim, privilégio, chame do que você quiser, sorte, privilégio, enfim, destino. Mas eu tive essa oportunidade de iniciar minha vida profissional dentro de uma empresa. E para mim, a parte mais rica disso é que eu tive a oportunidade de passar ou de experienciar diferentes setores de uma empresa. Putz, Márcio, isso fez muita diferença na minha vida. Então, hora eu estava em contas a receber, hora eu estava em contas a pagar, hora eu estava lá na produção, planejamento e controle da produção, né? Hora eu estava lá no comercial, hora eu estava no financeiro. Então, foram experiências que eu tive a oportunidade, pela condição que eu tinha, lógico, era filho do dono. Então, eu tive a oportunidade de, durante o final da minha adolescência, começo da fase adulta, de experimentar diferentes setores. Outra coisa que me ajudou falando sobre família e minha carreira. Essa grande quantidade de irmãos, né? Sou o 6º de 9 irmãos, ao mesmo tempo que me trouxe lições importantes de convívio em comunidade, né? Porque aquela longe de ser uma situação em de que é o que eu quero, é assim que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Birra ali, sim, cara, não tinha vez, imagina, né? Cara, se você conseguisse aparecer, se você conseguisse ser lembrado, já era o suficiente, você já estava feliz, né? Então, esta convivência numa comunidade grande, onde você precisa se fazer ser visto,
né? Cara, foi com certeza importante para mim na minha carreira. Por quê? Hoje, como palestrante, como treinador, né? Uma das coisas que eu preciso cultivar é justamente isso, é ser visto, ser notado. E como é que a gente faz isso? Então, eu acho que o berço ali, o convívio com a família já me trouxe isso. E, ao mesmo tempo, também a competitividade, porque esse mercado, aliás, qualquer mercado de trabalho, assim como o meu, o da serigrafia, a estamparia, cara, mercado extremamente disputado, extremamente competitivo. Então, é legal porque uma família grande como essa te ajuda desde cedo a lidar com essa competitividade natural, que, por um lado, existe uma disputa por atenção, uma disputa por realizações, mas, por outro lado, e meus pais, cara, foram muito legais em relação a isso, cara, não pode ser de uma maneira desleal. Não pode ser de forma desonesta. Então, a competitividade sempre existiu, né, entre os irmãos, além da colaboração, mas sempre de uma maneira dentro de padrões ali éticos e, né, que a gente precisou aprender a desenvolver. Então, acho que essas coisas me ajudaram, né, parando e pensando pela primeira vez. Sim, bacana. Uma pergunta como essa, o que a minha família me ajudou nessa profissão? Acho que foi isso. Sabe? Legal. Foi aprender a lidar com essas questões. Legal. Vender, por exemplo, vender sem entender de gente, você já falou que acaba, como eu posso dizer, isso acaba virando empurrar produto, né? E hoje é uma coisa tão desagradável empurrar produto, né? Cada vez menos usável, né? Cada vez fica mais escancarado para a sociedade que isso não é um caminho certo. Tem uma frase que eu adoro usar nas palestras que define muito o que você está falando. Vender não é sobre você empurrar alguma coisa, querer entregar alguma coisa para o teu cliente. Vender é ajudar o teu cliente a fazer as melhores escolhas. Sim. Ponto, cara. Vender sobre isso. Algo que eu aprendi com você, que uma negociação, né, ela tem que sair empatada, né? Essa é ótima, né? As pessoas... Tem que ser empatado, né? O melhor resultado de negociação é aquele em que sai o empate. Ou seja, cada um sai com um ponto, talvez não com todos, mas com um ponto, e o mais importante que foi buscar daquela negociação. Se a negociação saiu melhor para um do que para outro, cara, desconfia, né? Por quê? Ou lá na frente vai ter revanche, se prepara, ou então dificilmente essa pessoa volta para negociar com você algum dia. Eu falo para o pessoal, se você tá perdendo, é melhor nem continuar, porque senão você vai jogar água na tinta, você vai cair a qualidade, você vai fazer gambiarra, porque você não tá lucrando, então só tá girando, né? Exatamente. É mais ou menos isso, né? Resumindo, com certeza. Pro meu mundo. É melhor você não fazer um negócio ruim do que se arrepender mais tarde de ter feito ele. E falando nisso, Alexandre, o pessoal talvez não, com certeza eles não sabem quem faz parte do mais próximo a mim nos treinamentos, tudo, podem se recordar. Mas o Alexandre Lacava, eu contratei a mentoria do Alexandre Lacava, que foi justamente para demitir um cliente. Né? Exatamente. Não foi? Como que eu demito um cliente sem ficar mal na história? Porque o relacionamento era bacana, né? Você lembra disso, Alexandre? Com certeza. Faz 10 anos atrás. E eu não só lembro disso, como eu quero lembrar a audiência que está nos assistindo agora, que você me chamou porque era um dos teus maiores clientes. Eu acho que era um dos top 3 clientes que você tinha. Sim. Você tinha um faturamento bom com esse cliente. E justamente esse era um dos receios. Mas a nossa conversa, os nossos estudos mostraram que esse faturamento era um faturamento perigoso. Por quê? No final das contas, o resultado era um prejuízo. É verdade. Uma das máximas que a gente Muitos sempre passam fala, por isso, né? E as pessoas muitas vezes não entendem direito. Alto faturamento não significa bom resultado. Alto lucro, sim. Um lucro alto é diferente de um faturamento alto. Você pode estar faturando bastante, mas sem perceber, no final das contas, tendo um prejuízo com esse faturamento. E foi isso que a gente identificou e foi aí que a gente se preparou para que você pudesse demitir esse cliente. E começou a mudar. Em vez em quando eu ainda faço algumas peças, mas é outra coisa. Outra coisa. Tem outros valores com lucro. Mas foi um trabalho muito... As pessoas não acreditam, né? Mas é isso. Isso é real. Isso é real. Precisa demitir o cliente. Sem dúvida. Né? Porque ele vai, né, Alexandre, que você vai cavando a cova aos poucos, né? E a pessoa não percebe, quando vê... Um bom empreendedor, seja você micro, médio, grande empreendedor, precisa saber avaliar bem
que tipo de clientes você é capaz de atender muito bem, e, ao mesmo tempo, que tipo de cliente vale a pena ter na tua carteira de clientes. Não é qualquer cliente. Precisa aprender a demitir cliente, sim. Aliás, como a gente falava sobre liderança agora há pouco, uma outra técnica importante para você ser um bom líder, você precisa saber demitir, cara. Você precisa saber demitir. Eu conheci muitos líderes que, na minha opinião, falhavam porque não sabiam ou não queriam demitir. Sabe aquele que só quer sair bem na foto? Sabe aquele que não? Eu sou só o cara que leva boas notícias. Né? Quando precisar demitir, eu chamo outra pessoa. Puta, uma hora a vida vai te cobrar, cara. Aprenda a fazer. Mas o principal foi... É bom a turma saber isso também, que o principal foi que eu tinha uma decisão que eu tomei, que a decisão que eu tomei foi muito forte. Sim. Né? Que era mudar de nicho, também preparar meus filhos, né? Que você preparou durante 2 anos direto, né, Alexandre? Uma mentoria para formar melhores sucessores. Então, foi um investimento que a gente faz para realizar o meu sonho, a minha missão de vida, que é hoje estar aqui, levando mais conhecimento para as pessoas. Eu adoro o presencial, né? Por isso que hoje grandes empresas estão me chamando que eu sou curador de marca, porque existe uma conexão. Primeiro que tem minha experiência de chão de fábrica, que, sabe, é muito importante, mas, cara, essa conexão que eu crio com os meus mentorados da empresa é gostoso, que eu acabo virando amigo também e assim por diante. A galera sabe aí que eu estou falando. E no meu mercado ele é complicado. Eu sempre falo, a gente tocou assunto de limitações, né? Existe uma crença muito pesada no meu mercado que foi isso. Eu tinha uma decisão para mudar de nicho e aumentar valor no meu negócio e nos produtos, consequentemente. O cliente não paga mais. É aquela história que eles falam. Muita gente entra já derrotado no negócio. Ah, não, esse mercado é assim mesmo, eu vou entrar nessa briga aí, mas pelo menos o volume e tal. Então, o que faz uma pessoa, já que você é especialista também no comportamento, o que faz uma pessoa acreditar tão pouco no próprio valor ao ponto de achar que ninguém paga mais? É emocional? É crença? É identidade? Me dá uma... Para a turma aí. Tá, na minha opinião, tudo isso tá junto. Né? Tá junto. Identidade, crença, emocional, tudo faz parte da mesma... são engrenagens do mesmo motor. Tá? Por quê? E isso eu conto no meu livro. Meu livro novo justamente é sobre isso. Né? Emoção, uma emoção experimentada, uma emoção vivida numa determinada circunstância, numa determinada experiência, principalmente se você é mais jovem, criança ou adolescente, faz com que a tua mente traga um significado para aquilo. Então, percebe? Emoção, sentimento ou sensação no ato da experiência, junto com o significado que a mente dá, e aquela coisa, a mente não te pergunta para saber se você quer ou não que dê um significado para aquilo. A mente está preparada para isso, depois se você quiser a gente entra um pouco mais nesse tema, mas a mente vem e traz um significado. Então, sentimento, emoção, com o significado que a mente atribui àquele momento, forma uma crença. Por exemplo, eu vi um dia meu tio, meu pai, ou então o comerciante da esquina da minha casa reclamar uma ou algumas vezes que o cliente não pagava aquilo que ele queria, entendeu? Que ninguém dava valor, pronto, cara. O mercado é esse. Exatamente. Você, dependendo da influência que aquela pessoa tinha na sua vida, ou dependendo do carinho, ou do quanto você valorizava aquela pessoa na tua vida, você transforma essa experiência numa crença. É assim que a vida é assim que as coisas são. Como assim, Lacava? Cara, cliente não paga mais, cliente não paga por aquilo que vale o meu produto. Cliente não paga, ou o cliente só quer comprar coisa barata. Pronto, cara. Se eu escutei isso de uma pessoa, ou se eu presenciei uma pessoa importante na minha vida, vivendo uma experiência como essa, eu trago esse significado para a minha vida. Esse significado vira uma crença. Vira uma realidade. Essa crença vira uma verdade. Aliás, eu repito isso, ou eu passo por algumas experiências onde isto se confirma. Pronto, cara. É o suficiente para que você implante esse pensamento. E o pior,
com o passar do tempo, você esquece que você adquiriu isso na tua vida, que um dia isso foi uma escolha tua. E você acaba buscando só clientes assim, só acaba vivendo no mundo que é assim, né? Esquece Totalmente. de romper, né, barreiras aí. Vou falar uma frase, aliás, vou falar olhando para o pessoal que está nos escutando, Boa, porque esta é para gravar, cara. Ó, deixa eu te lembrar uma coisa. Nós estamos falando sobre crenças, sobre pensamentos, sobre aquilo que a gente carrega dentro da gente. E é muito interessante porque quando a gente fala sobre crenças, né, a gente está falando sobre princípios, sobre valores, sobre ideias. Não tem forma, não tem cheiro, não tem cor, mas elas estão aqui determinando a maneira como a gente pensa, decide e age na vida. E consequentemente os resultados que a gente obtém na vida. Então deixa eu te dar uma dica, deixa eu te lembrar uma coisa. Não importa naquilo que você acredita, você sempre vai dar um jeito de provar que você está certo. Se para você, cliente não paga mais por um produto melhor, deixa eu te avisar, cara, relaxa, porque você vai dar um jeito de provar que você está certo. Pensar o oposto disso e batalhar por isso também vai te levar a experimentar aquilo que você acredita. Agora a conclusão é tua. Boa, muito bem, é isso aí. Eu tenho certeza que a galera vai curtir, tá curtindo demais esse Wallcast aqui, né? Porque a turma trabalha muito com chão de fábrica mesmo, Sim. Muito operacional. Sim. As pessoas têm aquele negócio de como que eu vou lá sair do operacional, que é uma coisa que eu sempre falo, sair a gente nunca vai sair, né? Porque é interessante, né? Outro dia, na feira, por exemplo, de serigrafia, o pessoal, oi, doutor Stampa, quanto tempo, não sei o quê. Você não trabalha mais, né? Quer dizer, hoje o meu operacional é outro, né? Sim. Mas com o maior prazer também, estou em chão de fábrica e tal, mas que sair do operacional a pessoa nunca vai sair. Não é verdade? Isso não existe. Sim. Isso não existe, né? O que você pode é mudar de função, né, Alexandre? Sim. Não é verdade? As pessoas não entendem isso, né? E isso acaba derrubando a performance de uma equipe. O líder sendo assim, né? Não é verdade? Ele fica buscando sair do operacional, que não existe, né? Eu acho que assim, você vai aprendendo a lidar diferente com o operacional. E aliás, essa para mim é uma grande reflexão para o líder. É aquela coisa, tá bom, se o operacional nunca vai sair de você, como é que você faz para poder manter ele ativo sem que você precise colocar a mão lá? Preparar pessoas. Então, aquilo que a gente falou, tem a técnica, você tem que saber metodologia, e não é só saber fazer, é saber como você faz. Qual é o passo a passo que leva você a fazer da maneira que você faz, para poder ensinar para as pessoas. Mas aí alguém que está nos assistindo pode dizer assim, não, cara, mas eu preparo a minha equipe, eu ensino as técnicas. Pô, mas os caras, vou te falar, são cabeça dura. Ou então o cara, depois de um ano, sai de lá e vai montar a dele. Pô, não... Sabe? Então, o que acaba acontecendo com o líder, com o gestor? Cara, ele acaba segurando o grande segredo na mão dele. Por isso que ele precisa estar o tempo no operacional. Porque, por exemplo, ele não confia nas pessoas. E, na verdade, aí tem uma questão, qual é a crença sobre confiar? É duro, não. É interessante falar sobre esse assunto de crenças, porque quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, invariavelmente a gente vai chegar nessa questão. Mas é aquilo. Por isso que é importante entender de comportamento humano. Porque além da técnica, você tem que entender para quem você vai ensinar o quê. Você não vai ensinar qualquer coisa para qualquer um dos teus colaboradores. Você vai ter que fazer uma seleção, você vai ter que entender qual é aquele que entende melhor ou que lida melhor. E conhecer o limite de cada um. Exato, com o operacional. Você vai entender qual é aquele que lida um pouco melhor com a cabeça, aquele que lida melhor com as mãos. E fazer uma curadoria para que você possa entender qual é o conteúdo que você passa para alguém. Sempre lembrando que qualquer surpresa pode vir a qualquer momento. É isso. Outra coisa que eu vejo que os profissionais relutam em fazer, né? Os empreendedores relutam em fazer. Cara, valoriza a mão de obra que você tem. Pô, mas eu vou ensinar, vou dar tudo para ele, vou pagar bem, depois o cara vai embora. Putz, cara, deixa eu te avisar. No mínimo, você aprendeu como fazer isso. No mínimo, você virou o melhor líder. E aquilo, se você foi capaz de criar um cara que sai e abre uma empresa, imagina o que você é capaz de fazer na tua própria empresa. É isso, cara. Então, no fundo, é um grande treino. Você conseguir fazer isso. Invista, acredite, porque tem uma coisa que, para mim, o tempo tem mostrado, cara. Colaboração é fundamental
para sucesso na carreira. Tá aí o teu exemplo, Márcio. As empresas que hoje você trouxe para próximo de você e que do ponto de vista deles levaram você para próximo deles, né? Uma Gênesis, uma Mental Printer, cara, são colaborações, são trabalhos colaborativos que fizeram com que o teu resultado e o resultado deles crescesse. Então, a gente encarar os nossos colaboradores dessa maneira, valorizá-los nesse sentido e não tratá-los eternamente como aquela mão de obra burra que só faz aquilo que a gente precisa. Deixa eu te avisar, cara, cada vez dá menos certo, na minha opinião. Eu me recordo até da minha equipe, né? Que eu lembro que você falou, propõe sociedade, né? Sim. Né? Sim. Bom, propõe sociedade. Sem dúvida. Existe a forma certa, né, de fazer. Eu lembro disso. E todo mundo vai funcionar? Não vai funcionar. Por isso que você começa com uma participação pequenininha, porque não deu certo, cara. Você tem oportunidade de retroagir, voltar atrás, tá? Mas, por outro lado, você vai descobrir quem funciona bem como sócio, quem realmente assume responsabilidade, sabe? Quem gosta dessa parte. A pessoa é boa, traz junto. Exatamente. Senão vai perder, né? Senão vai perder, cara. Senão vai perder, né? Sem dúvida. Não é? E parte da responsabilidade é do empreendedor. Parte, lógico, é do próprio colaborador, que tem as decisões dele, enfim. Mas parte da responsabilidade é do empreendedor, do quão atrativo você consegue ser. Na minha cidade, para quem está assistindo esse podcast, muita gente sabe que eu morei 30 anos em Minas, né? Sim. Em Uberaba, e muita gente falou, você está inflacionando a turma aqui. Não é que inflacionando, eu estou valorizando cada um com a sua capacidade, né? E é bem isso mesmo. Já que você falou de Uberaba, Márcio, qual foi o empreendedor na área de serigrafia, lá na região, que cresceu tanto quanto você? Nenhum. É isso, cara. Nenhum. Então é isso. Pronto. Nenhum. Podem vir as críticas. Podem vir as críticas, é verdade. Não é? E eu lembro que falavam que é interessante, né? Falavam assim, é fácil para ele que ele tem cliente grande. Será? Sim. Eu contratei para sair dos clientes grandes, né? E outra, você começou, quando o teu primeiro ano de serigrafia, você já tinha todos esses clientes, eles já estavam na tua porta lá batendo para trabalhar com você. Não, cara, você conquistou. E quando eu quebrei, em 2 anos estava crescendo de novo. Exatamente. É uma conquista, cara, é uma construção. É uma conquista. É uma construção, é estar em outros ambientes, é tudo isso daí, né? É uma construção. Sim. Muito bacana. É isso aí. Tem muita gente que fala muito, né, e não comunica nada, acha que eu sempre falo, tá? Construir valor, Alexandre, onde o mercado diz não paga, né? Voltando nesse assunto, porque é uma crença é impressionante. Eu viajo 4 cantos do Brasil com workshop, com treinamento e tal, e eu percebo que por que as grandes marcas me chamam? Porque eles querem agregar mais valor, porque esse mercado está pedindo, primeiro. O mercado está pedindo esses diferenciais. E segundo, porque eles são marcas que vendem camiseta 260, 280. Sem dúvida. Né? E eu vejo que o mercado que já é determinado como básico, né, de serigrafia, eu, por exemplo, ensino técnica diferente. Mas eu vejo claramente que é o que a gente está falando agora, que quem cresce é quem acredita no próprio valor e vai atrás para fazer acontecer e toma uma decisão. Quem se dedica profundamente no método que eu ensino, tá? Sem minha mentoria, só no curso mesmo, cara, eu tenho exemplos de alunos que começou a cobrar R$30 numa estampa, tá? Um de Brasília, outro de Goiânia, outro... Então, você percebe que, mesmo que o mercado é determinado como básico, como que esse empreendedor ele consegue se posicionar da melhor forma? Eu acho que a gente já está respondendo tudo isso, né? Eu acho que primeiro comprar o livro do Alexandre, né? Os dois, né? Os dois, do Alexandre e do Márcio aqui. Conhecimento, primeiro informação. Esse aqui, porque as pessoas perguntam, como que você vende no Brasil todo? Né? Aqui tem um método e eu botei em prática, né? Sem dúvida. Né? Não só lendo o livro, mas com o Alexandre. Praticando, né? Sem dúvida, cara. Aquilo, né? Informação... na cabeça é só informação. Na minha opinião, conhecimento é quando você testa, é quando você experimenta essa informação na prática. Aí você adquire conhecimento. É diferente, né? Mas é interessante a tua pergunta, cara. É porque eu bato sempre nessa tecla, né? Porque é complicado. É um segmento... Eu quero falar um pouco sobre isso, porque para mim é um aprendizado eterno. Eu desconfio, Márcio, que se eu viver mais 20, 30, 40 anos... eu estarei
nessas próximas décadas ainda discutindo, falando e trabalhando esse tema. É como comunicação, cara. Comunicação é um tema na vida que, na época da civilização egípcia, 3.000 anos antes de Cristo, e até hoje, 2.000 anos depois, comunicação ainda é um tema que merece atenção, desenvolvimento e aprendizado. Assim como vendas, assim como negociação. E aí, quando a gente fala sobre valor, assim, na minha opinião, o mercado tem espaço para muita gente. Aliás, para todo tipo de identidade empresarial. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho a crença ou eu decidi que eu vou ser, dentro já que o mercado é básico, nosso ramo de negócio é básico, eu vou ser o cara do preço baixo. Legal, cara, bacana. Então você vai ser o cara do preço baixo. Se você vai ter qualidade ou não, se você vai ter prazo, mas é aquela coisa, cara, você é o cara mais barato do mercado, você é o preço baixo. Legal. Tem mercado para você? Tem, bacana. O mercado se restringe a isso? Não, cara. Tem uma parcela do mercado que não quer comprar preço baixo, quer comprar, por exemplo, qualidade, quer comprar inovação, quer comprar garantia, segurança, coisas diferentes que nós, seres humanos, clientes, buscamos, cara. Aquilo que eu digo para as pessoas, sempre que elas estão me assistindo, essa camiseta que você comprou, já que nós estamos falando de camiseta, cara, que você está usando agora, se eu for procurar no mercado, eu não vou achar uma muito parecida, mas muito parecida, mais barata? Com certeza. Provavelmente. Mas por que você gastou? Por que você comprou essa? Provavelmente porque alguma questão, alguma característica dela te chamou a atenção. Ou o relacionamento com o cliente, sim, com o fornecedor. Ele te trouxe alguma coisa que gerou um valor diferente do que o preço mais baixo. E fez você tomar a decisão. Deixa eu te contar, cara. Por incrível que pareça e por mais estranho que possa ser, e isso choca a crença de quem acha que no mercado de serigrafia só se vende, o cliente só compra a preço baixo, cara, na maior parte das vezes, a decisão do cliente não é pelo preço mais baixo. Não é, cara. O cliente compra muito mais do que isso. E aí, a grande questão empresarial para o empreendedor é entender em que segmento ele quer se posicionar. Dentro desse segmento de serigrafia, se ele quer ser o cara que vai vender preço baixo. Entendeu? Então ele é aquela coisa, não me pede qualidade de tecido, impressão, mas preço mais baixo. Estratégia, né? Estratégia de negócio. Pode ser aquele que se posiciona no mercado premium. Ele vende um tecido de altíssima qualidade, durabilidade da malha, muito mais lavagens sem ter nenhum prejuízo de qualidade para o tecido. A estampa que não solta, mesmo depois de muitas lavagens com os anos. A qualidade da impressão, o impacto que ela tem na camiseta. Tudo isso é um mercado diferente, percebe? Então, tudo depende do que você define como estratégia para o teu negócio, como você se sente bem. E aí entra muito aquilo que a gente estava dizendo antes, no que você acredita. Por quê? Independente do que você acredita, quando você coloca o foco nisso, e colocar o foco nisso significa olhar para fora, determinou aqui dentro, você começa a olhar para fora, mercado, concorrentes, clientes, principalmente clientes, você vai começar a perceber o que o cliente valoriza. E ele te mostra isso. Se você observar, se você parar de olhar para o próprio umbigo, estou encostando aqui, se você parar de olhar para o próprio umbigo, e passar a prestar um pouco mais de atenção no mercado, no teu cliente, o mercado o tempo inteiro, os clientes o tempo inteiro estão mostrando sinais, estão dando sinais do que ele valoriza. E você vai perceber, se você tiver um olhar que não é só para preço, o que o mercado, o que os clientes valorizam além de preço. Eu acompanho, enfim, o mercado de uma maneira geral, serigrafia não é diferente, e eu vejo camisetas, inclusive sem estampa, com ou sem estampa, cara, a preços, cara, que vão de R$40 a R$280, sim, cara. Sim. Mas por que uma diferença tão grande? Às vezes é a maneira como o empreendedor aborda o cliente, às vezes é a estratégia de marketing. Às vezes é o mesmo produto. Mesmo. Mas a quantidade de tempo, energia e dinheiro que o empreendedor coloca para poder tocar
naquele ponto que é importante para o cliente, para o prospect, pronto, cara, fez ele despertar uma vontade no cliente que o outro, que não está preocupado, que só acha que preço vende, não se preocupa e não movimenta o seu próprio negócio para isso. Então, essa é a grande diferença, né? Então, para resumir a pergunta, como é que a gente consegue determinar valor para o nosso produto no mercado que é considerado como base? Presta atenção no teu cliente. Boa. Ele vai te dizer, em algum momento, ele vai te trazer alguma dica, alguma coisa que vai te mostrar o que, além de preço, ele está interessado. Presta atenção nele. Não, e ficar de olho também na tendência do que está acontecendo no mercado. Por exemplo, hoje tem uma tendência muito forte que é o fast fashion, né? Uhum. Tá? Que é a utilização de poucas vezes, né, na roupa. E eu vejo o pessoal da serigrafia falando, essa estampa dura 50 vezes? Mas quem quer usar 50 vezes uma camiseta, uma lavagem? Pois é. Né? Uhum. Quem quer usar? Não é verdade? Sem dúvida. Então ele não está de olho no que está acontecendo no mercado. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Muito enfim. Legal esse teu exemplo. Até porque te acompanhando, né? Eu lembro que boa parte dos seus clientes eram clientes que faziam camisetas para um evento específico. Pronto, cara. De verdade, o mais importante é que essa camiseta esteja maravilhosa no evento. No evento, acabou. Boa, mas é isso, exatamente. É isso. Mas eu queria que ela durasse um pouco mais, porque vai como lembrança. Puta, legal. Não vou citar nome de marcas, mas tem algumas marcas, feminina como masculina, já faz, porque estudou o público, estudou total e vê que aquela mulher só vai usar 3 vezes aquilo. Exatamente. Ela não vai usar mais, porque o nicho que ele tá, a mulher não quer usar 4, 5 vezes aquela roupa. Ou seja, design inovador. E o tecido, qualidade mais ou menos, entendeu? Porque não precisa durar muito. Não precisa durar muito. Perfeito. Não isso, já sabemos. Isso tá forte. Já sabe. Lógico. Né? Tem muita. E camiseta também, né? Na parte masculina, que eu conheço. Então é isso. Legal. Então eles estão indo para um mercado totalmente diferente e muitas vezes ele não está antenado nisso daí, né? Sem dúvida. Vamos lá. A gente vai falando aqui, vamos falar de meta, né? Vamos falar. Vamos falar de meta? Que você sabe que tem gente que bate meta um mês, cai no outro, não continua, né? Sim. Como que ele cria? Claro que você não vai conseguir, mas você vai dar um norte para a turma aqui. Criar um time que entrega resultado com consistência, não só por impulso, não só por loucura, né? Tá. Não só pensando em eu preciso pagar hoje à noite um boleto, então precisa vender hoje, né? Aquele negócio que a turma vive na loucura, né? Putz, Márcio, o livro... Vamos falar de meta, né? De meta. Então, mas o livro 7 Passos para ser um líder de vendas é justamente isso, cara. Como é que eu preparo, desenvolvo uma equipe comercial que vende constantemente e que me ajuda a bater meta todos os meses, né? Sem que eu precise ficar desesperado, né? O livro tem muito disso. Então, é um passo a passo, são as melhores práticas do mercado de gestão comercial que ajudam eu a lidar com metas. Que é diferente, por exemplo, de eu estabelecer meta para a minha equipe. Né? Estabelecer meta para a minha equipe, eu acho que tem uma coisa, e aí acho que vale a pena falar. Depois você me diz se a gente foi para um caminho certo ou se você prefere que eu reformule a minha resposta. Mas quando a gente fala sobre meta, eu acho que a gente tem que levar em consideração algumas coisas que são fundamentais. Primeiro é a minha capacidade de produção. Né? O quanto eu estou preparado para poder fazer frente. Mesmo que eu vá usar, por exemplo, outros fornecedores para poder atender o meu pedido. Mas legal, eu já tenho um relacionamento com esses outros fornecedores, eu já sei como eles trabalham, eu já tenho iniciado conversas, ou vai ser aquela coisa. Então, primeira coisa, para depois passar a meta para a minha equipe. Sim. Eu estou falando isso de preparação para poder estabelecer uma meta com a equipe. Então, né? Lógico que uma outra coisa, e aí já em função disso, uma meta tem muito a ver com o meu balanço. Então, aquela coisa, como é que estão os meus custos, diretos e indiretos, fixos e variáveis? Né? Uma meta de vendas para a equipe deveria estar baseada, entre outras coisas, no meu custo fixo e variável. Né? A não ser que, por exemplo, eu esteja num momento da minha vida onde eu estou aumentando aquilo que a gente chama de market share, né? Ou seja, eu estou aumentando a minha parcela de clientes naquele mercado. Então aí, às vezes, o lucro não é tão importante,
Porque o meu maior objetivo é aumentar a minha carteira de clientes. Então, às vezes, eu até invisto tempo, energia, dinheiro, não vou ter resultado positivo, mas eu aumentei a minha carteira para um resultado financeiro melhor depois. De qualquer maneira, entender os meus custos, entender, né, aquilo que eu preciso para continuar Para definir a meta. é legal para poder definir a meta. E, além disso, tem aquela famosa margem de contribuição, que existem vários e diferentes sistemas de precificação para poder ajudar a determinar a meta. Enfim, não quero entrar nessa questão, mas tem o lucro, né? E aí, um lucro que seja um lucro, vamos dizer assim, condizente, compatível, tanto com o negócio versus oportunidade de mercado, oportunidade onde você está. Então, existem também vários mecanismos para te ajudar a determinar isso. Agora, muita gente acaba, primeiro, não estabelecendo meta, né? Ou então criando metas que são metas inatingíveis, né? Putz, deixa eu te falar, cara, pior do que não criar uma meta para o time comercial é você criar uma meta que é inatingível. Os caras já vão sair perdidos, os caras já vão sair derrotados. Então é melhor ter uma meta mais honesta para isso. Inclusive tem um mecanismo muito interessante que eu recomendo até hoje para a maior parte dos clientes, que é um mecanismo de definição e ajuste de meta chamado metodologia SMART. Tá? É uma metodologia, enfim, vem do inglês, né? Um acrônimo. E depois procura, para quem está nos assistindo, metodologia SMART, S-M-A-R-T. Você vai achar muita coisa disso lá no Google que vai te ajudar a entender melhor isso. Porque ajuda não só a formar a meta, mas verificar se aquela é uma boa meta para o teu time comercial. O importante, e aí eu quero concluir essa resposta, o importante é o seguinte, a meta, ela, na minha opinião, ela é menos para fazer o empresário encher o bolso de dinheiro e mais para fazer a tua equipe trabalhar para uma direção boa, para uma direção certa que te traz um bom retorno. Por quê? À medida que você define uma meta que, por exemplo, mais estimula a equipe ou mais ajuda a equipe a perceber que tem um monte de gente lá fora, tem um monte de cliente que precisa de você, que quer o que você faz, mas talvez não te conheça. Ou talvez não sabe que você faz o que você faz. A meta é um estímulo para que as pessoas levantem a bunda da cadeira e entendam que, cara, tem um monte de gente para ser visitada, tem um monte de gente que não te conhece, mas que precisa do que você tem, precisa do que você faz. Então a meta é um grande estímulo para isso. Por quê? Quando ela vira só, eu quero ganhar mais dinheiro, putz, é aí que as pessoas se desanimam. Ganhar mais dinheiro é consequência. Não deveria ser o objetivo. O objetivo é atender bem o mercado. O mercado carente. Aliás, inclusive no mercado de vocês. Muito serigrafia, carente. Tem muito cliente precisando de você que está nos assistindo. Sabe qual é o problema? Ele não sabe que você existe. Esse é o ponto. Por isso que ter uma meta que faz você falar, não, cara, eu vou procurar, eu vou buscar mais clientes, vai te achar, vai te ajudar a se colocar em contato com essas pessoas que precisam de você. Respondi a tua pergunta? Respondeu, não, respondeu, claro. Meta não é só definir a meta, envolve uma base, tudo isso que você falou, perfeito. E você sabe que é interessante que um dos episódios aqui do Allcast, eu trouxe um convidado, né, de engenharia comercial, ele falou que hoje, por exemplo, tem muito meta de orçamento também, né? Sim. Meta de ligação, meta de orçamento, não só meta de fechamento. Não só de fechamento, né? Meta de levantamento de leads, né? Hoje, marketing digital, que você conhece, assim como eu muito bem, cara, que não existia há 15 anos atrás, virou uma grande referência de meta. Então, quantos leads você está conseguindo gerar? Você está investindo em tráfego pago, né? Você investe em tráfego pago? É isso, cara, são leads. Né? Quantos leads você está conseguindo trazer? Desses leads, quantos você está convertendo em conversa, em possibilidade de seguir adiante com uma conversa? Dessas conversas, quantos você tem convertido em pedir um orçamento ou querem receber orçamento? Né? Desses que receberem orçamento, quantos deles toparam negociar? Desses que negociaram, quantos deles fecharam? Então, tudo isso é meta. É o que a gente chama de funil de vendas. As diferentes etapas que a gente passa na jornada comercial e que cada uma dessas etapas
pode, e como você acabou de dizer, já estão sendo usados como meta, não só o fechamento. Não só o fechamento. Mas a passagem de uma etapa para outra. As pessoas esquecem que eles ficam no conforto da venda ativa. Ativa é aquela que já existe, né? Que as pessoas estão entrando em contato. Essa é a venda passiva, ao contrário. É a passiva ao contrário, perdão. A passiva é quando o cliente chega até você. A passiva, é verdade. Exato. Me falaram, alguém me indicou. Enfim, essa é a venda passiva. Você não está se movimentando, que é diferente da venda ativa. Ativa é que você vai atrás. Atende é quando você vai atrás. Vai atrás, é verdade. É o antigo quebrar pedra. Eu vou quebrar pedra, vou bater na porta. Sabe, a pessoa não me conhece. Que funciona, né? Totalmente. Que funciona. Totalmente, né? Cara. Porque aquilo que eu te falei, imagina o universo de pessoas, de clientes que estão aí precisando de camisetas estampadas, que não sabem que você existe. Não sabem. Eles precisam, mas eles não sabem que você existe. Eles vão chegar até você? Não vão chegar. Cara, esquece. Por isso que você precisa estar lá, por isso que você precisa aparecer, bater na porta, se fazer ser notado, ser visto. Pode ser, e aí é o que desanima muita gente, tá? Que nesse trabalho de uma venda ativa, onde você, usando de marketing digital ou de uma equipe comercial, que vai lá, liga, faz um telefone, vai ligar, oi, tudo bem, tá, você apresentar, pega uma lista de telefone. Pode ser que o teu cliente, naquele momento, ou que aquele possível cliente, naquele momento, não tenha necessidade. E aí frustra, por quê? Porque aí a pessoa acha que ela está sendo um mau vendedor, um mau empreendedor. Tá vendo? Eu estou entrando em contato, ninguém quer comprar de mim. Não, cara. Não, ou senão, fiz o curso do Dr. Estampa e meu cliente não quer. Exato. O meu cliente não quer, tá vendo? Porque ele não precisa. Não, cara, talvez ele não precise naquele momento. A necessidade dele naquele precisa momento... trocar de cliente, né? Precisa encontrar novos, né? Não é trocar exatamente. Então, é assim, talvez naquele momento ele não tenha a necessidade específica daquilo que você está levando para ele. Entendeu? Por isso que é importante. Márcio, eu tenho clientes... Então, vamos deixar claro aqui para a turma que é importante, né? Tá. Venda ativa e a venda passiva, sem dúvida. Né? A passiva é quando o cliente chega até você, porque um vizinho, um outro cliente que comprou de você, indicou você, enfim, você não fez esforço direto e o cliente chegou até você. Isso é venda passiva. A venda ativa é quando você cria um mecanismo comercial, ou uma equipe, ou uma estrutura de marketing digital, e mesmo marketing digital, porque o marketing digital você consegue o e-mail, você consegue o WhatsApp do teu cliente, você consegue que ele entre em contato com você, mas mesmo assim, você vai precisar desenrolar a conversa com ele, você vai precisar saber como converter esse interessado, possível comprador, em comprador. Aí vem a parte da venda ativa. E agora acabou de responder por que a Doutor Estampa vendeu no Brasil inteiro rapidamente. Sem dúvida. Uma das coisas que a gente trabalhou incansavelmente forte, né? Foi venda ativa. Foi preparar tua equipe comercial para poder ir para cima e fazer essa venda ativa, com certeza. Isso mesmo. Né? Senão fica na própria comunidade, no bairro. Exatamente. Né? Que funciona, a indicação também funciona. Com certeza. Mas por que não ir para fora também? Qual que é a questão da indicação? Ela te limita. Ela te limita ao quanto as pessoas realmente vão chegar até você. A diferença da venda ativa é que você passa a assumir mais controle sobre o mercado. Você está indo ampliar o teu mercado. Diferentemente de você esperar que o mercado chegue até você. E eu, por exemplo, quando nós começamos a atingir um mercado muito maior de uniformes, que foi um forte, né, o nicho que nós fomos buscar, você já chegou a falar sobre isso, que eu comecei a buscar fornecedores que eram mais ágeis, comecei a buscar envolve todo um processo, não é tão simples como a turma fala, mas não é impossível, né? É isso que eu digo. Não é impossível. Mas é muito difícil, Lacava. Eu costumo dizer para as pessoas, não é difícil, cara. É trabalhoso, é diferente. Eu tive na época que eu era gestor, né, mundo corporativo, porque eu não fui empreendedor a minha vida inteira. Eu passei muitos anos como executivo multinacional e tinha um diretor meu que falava uma coisa muito interessante para mim. Falava assim, Alexandre, não existem coisas difíceis na vida. Tem aquelas que eu ainda não aprendi a fazer. Cara, isso para mim foi assim chave, porque aquilo, não tem coisas difíceis, cara, tem coisas que são um pouco mais trabalhosas, mas difícil mesmo, não tem. Só complementando, quando você faz uma venda ativa, às vezes vem aquela frustração de você, atendi, fiz contato com um monte de cliente, ninguém quis comprar de mim.
calma, porque talvez, não é que você é um mau vendedor, talvez naquele momento a pessoa não precisava daquilo que ela precisava. Eu tenho clientes, Márcio, que depois de 1 ano, 3 anos, 5 anos que eu tinha feito contato com o cliente chegou, voltou para mim. Alexandre, você lembra aquele contato que a gente teve? Eu nunca mais esqueci, cara. Agora chegou o momento. Quero comprar. E aí fechamos projetos grandiosos, enfim, cara, é isso. É isso. Então a venda ativa... E nesse período, com certeza, está observando. Sem dúvida, sem como dúvida. o Alexandre se comporta, como a sua empresa e assim por diante. Ainda mais agora com redes sociais, não tem como, né? Não tem um prospect. E quando eu falo prospect, o que é um prospect? É um possível cliente, tá legal? Mas não tem um cliente, um desses caras que quando me procura, já não me procura comentando assim, Alexandre, eu venho te acompanhando nas redes sociais. Fechei agora uma palestra que eu fui dar há umas semanas atrás, num fabricante, acho que se não me engano é o 5º maior fabricante de tratores no Brasil, e eu falei, cara, curiosidade, né? Como é que vocês me acharam? Porque não foi a minha equipe que chegou até vocês, minha equipe comercial. Ela falou, Alexandre, a gente te acompanha já há um bom tempo nas redes sociais. Aliás, você faz um ótimo trabalho, continua a fazer, porque foi assim que nós chegamos até você. Então é isso, cara. A gente acha que tá aqui, fazendo esse podcast, gravar os nossos reels, como a gente grava diariamente, os vídeos, cara, é só perda de tempo. Deixa eu te contar, cara, não é perda de tempo. Você está investindo em se manter presente na memória do teu possível cliente. Quando ele precisar, adivinha de quem que ele vai lembrar? E é verdade. E funciona realmente quando é íntegro, quando é verdadeiro, né? Sim. Constância, frequência, né? Conteúdo. Isso mostra que a palavra fácil é perigoso, né? Fácil, não é fácil e tal. Mas a turma concorda que fica mais simples, né? Quando conhece que tem método, assistindo um Allcast como esse. Então fica mais simples, né? Total. Fica mais simples. Depois de 20 anos em vendas, Márcio, como especialista, cara, hoje para mim vender é muito fácil. Vender é muito fácil hoje para mim, depois de 20 anos. Agora, me pergunta como é que eu caí em vendas. Porque há 20 anos atrás, a coisa mais difícil na minha vida era vender. E foi aí que eu fui buscar conhecimento sobre como vender. Cara, não só descobri ali uma fonte de aprendizado para melhorar os meus negócios, como me identifiquei com a área e me tornei especialista nela. Muito bom. E tá aí. E o meu treinamento todo programático foi elaborado junto com o Lacava, né, Alexandre? Legal, né? Foi muito bacana. A turma adora. Né? Eu realmente me empenho muito, tenho muito prazer de estar com as pessoas e eu acho que esse Allcast hoje está ficando bem claro que a técnica, né, a estampa, ela move o trabalho. Sim. Né? Mas o comportamento é o que muda, é o que move o resultado da pessoa. Né? Sem dúvida, cara. Né? Sem dúvida. As duas coisas estão juntas. Né? Estão juntas que uma sem a outra não vai adiante. É difícil, cara. Fica pesado, fica muito mais trabalhoso. Sabe? O resultado demora mais a chegar. E eu fico muito triste também quando eu vejo pessoas boas, né? Boas no mercado que se limitando, né? Curiosidade aqui, minha e com certeza para o nosso ouvinte também. O que você acredita que você conhecendo, conversando com tanta gente como você conversa, nos treinamentos, nas palestras, e vendo esses profissionais que às vezes você bate o olho e você fala, cara, esse cara é um diamante, né? Bruto, ele tem um potencial maravilhoso, mas ele está se limitando. O que na tua opinião, agora inverteu, né? Vou até te fazer uma pergunta. Vambora. Obrigado aí pela liberdade. O que na tua opinião faz com que é o principal aspecto, na maioria das vezes, que limita esse profissional? Você consegue? Não tenha dúvida que a crença, né? A certeza absoluta que ele tem de que aquilo é determinado como certo, né? É assim que a vida é assim que as coisas são. Né? O síndrome de Gabriela, né? Que o pessoal fala. Eu né? nasci assim. Eu nasci assim. Eu então, vou ser sempre assim, né? ou é assim. E o maior aprendizado que eu tive com você, né? Que foi... Eu decidi, né? Sim. Eu decidi ser assim igual. Sem dúvida. Sem dúvida. E é uma escolha. É uma escolha. O problema é que as pessoas não percebem que muitas das nossas escolhas são inconscientes. A gente decide, compra a verdade para a vida da gente,
sem perceber que a gente está fazendo isso. Márcio, se você me permitir, cara, tô ansioso aqui. Vamos lá. Meu próximo livro já está lá. Claro. Já entreguei o texto, já estou na fase de finalização. Que aí esse é um sucesso, né? Esse é um sucesso. Mais de 25 mil exemplares vendidos. Estamos na 6ª edição, cara. Boa. Imagina, 26 mil vidas impactadas. Eu recebo muito. Ontem, esse final de semana, eu estava olhando um stories que fizeram falando do livro, da qualidade do livro, quanto o livro está impactando o negócio do camarada, enfim, do empreendedor. Então é uma satisfação muito grande, né, cara? Porque, e aí tem uma outra coisa e aí eu volto a falar já do livro novo, mas tem uma outra coisa que vale muito para você que é empreendedor, cara. E eu sei que talvez isso possa parecer romântico, mas deixa eu te avisar. Márcio está aqui para poder confirmar. Para mim, eu adoro ganhar dinheiro, tá? Adoro os reais, a grana que entra na minha conta corrente, de todas as contratações que os meus clientes fazem de mim. Adoro. Mas para mim, pessoal, isto é consequência. Porque o meu grande objetivo como profissional é ajudar os meus clientes a fazerem os melhores negócios, a tomarem as melhores decisões, a fazerem as melhores escolhas. Isto é o meu grande objetivo. E eu percebi que quanto mais isso é objetivo forte na minha vida, mais a consequência de ganhar dinheiro acontece. Isso é muito interessante. Por quê? A maioria das pessoas tem como objetivo ganhar dinheiro. Algum problema com isso? Não, cara. Mas lembra que quando você coloca como objetivo ganhar dinheiro, você está olhando para você mesmo. E isso cria uma nuvem de fumaça entre você e o teu cliente. Você começa a não perceber aquilo que é importante de verdade para o teu cliente. Não entende o que é valor para ele. E não consegue desenvolver um produto da qual cola na memória dele, na vontade dele de comprar. Então aí está uma grande questão, né? Mas vamos lá. Sobre o livro novo, né? O livro novo justamente tem a ver com isso. É onde são 20 anos, 21 anos de vendas, e praticamente 14 anos, 15 anos já atendendo, fazendo mentorias, fazendo coaches, e você conhece muito bem, porque foi como a gente se conheceu, com os meus clientes. E ao longo desses trabalhos, né, nessas mentorias e coaches, a maioria delas individual, ou então até em grupos, que inclusive já aconteceu contigo também, eu fui percebendo, eu fui entendendo o que melhor funcionava, quais eram as técnicas que melhor funcionavam e quais eram aquelas que não funcionavam também para o desenvolvimento, aí muito mais do lado humano, não só técnico, para os meus clientes conseguirem bons resultados. E esta percepção, esse olhar apurado, esse interesse em desenvolver pessoas, começou a me mostrar que eu tinha um método, que quando eu agrupava determinados passos e tirava outros, funcionava melhor. Isso foi se aprimorando nos meus atendimentos, tanto que virou uma metodologia de atendimento. Então hoje eu tenho uma metodologia de atendimento, principalmente para profissionais da área comercial, mas não só, porque, por exemplo, no teu caso, você é um empreendedor e assim como o resultado positivo, por exemplo, com um diretor, com um gerente de vendas ou com um vendedor, fez com que a empresa olhasse para isso de uma outra maneira. E aí a empresa começou a me mandar gente da engenharia, gestor da área administrativa, para que eu pudesse aplicar a mesma metodologia. E aí eu entendi que eu tinha esse método, e um método que transforma, que modifica modelo mental. Mudança de modelo mental nada mais é do que você identificar crenças que até então eram transparentes, mas que não te servem mais, que mais te levam para o buraco do que trazem bons resultados, reconhecê-las, decidir substituí-las e passar a operar com base nelas, que foi, entre outras coisas, entre aspas, o milagre que aconteceu com o Márcio. Porque de milagre não tem nada. Teve muito trabalho, Márcio. Muita dedicação. Da tua parte, principalmente, e da minha, tendo a honra de te acompanhar. Cara, que fez com que você mudasse os teus resultados. Cara, mas como é que o Márcio mudou o resultado? Mudou começando pela mudança de consciência. O título provisório ainda, tá? Pode ser que mude. O título provisório do próximo livro é Download Mental para o Sucesso nas Vendas. Boa. Que nada mais é do que reprogramar. Como eu te ajudo
você a reprogramar a tua consciência para ter melhores resultados. E eu estou abrindo esse método. Eu coloquei ele num livro para que qualquer pessoa, comigo ou semigo, consiga fazer isso na própria vida. Então, para mim, é uma grande realização. E sabe o que é interessante, Alexandre? Quando você falou, eu fiz uma mentoria individual com você, e depois eu lembro que você falou, Márcio, eu vou fazer uma mentoria em grupo com outros profissionais. Você quer participar, né? Sim. Aí eu falei assim, vambora, eu sempre gostei de desafios. E isso daí já muda muita coisa do que eu consegui, porque naquela mentoria não tinha ninguém de serigrafia, não tinha ninguém de camiseta, de confecção, não era? Sim. Era pessoa de coisa de corretores, tinha de construção, certificação, não era? Tinha de certificação, construção, de franquia de celular. Tinha pessoal de agências de viagem. Agências de viagem. Com certeza. Tinha advogados ali. Sem dúvida. Né? Isso daí, poxa, isso abre mais ainda a nossa mente. Foi muito bacana. Sem dúvida. Foi sensacional mesmo. Isso daí, esse episódio eu acho que vai mudar muito a turma a enxergar a verdadeira liderança, né? Que sem dúvida. Onde começa, né? Pessoas que têm um ponto em comum, que são líderes, são gestores e precisam vender ou precisam fazer com que a sua equipe venda, mas trabalhavam em ramos de atividade completamente diferentes. Isso ajuda a gente a ampliar os horizontes, quebrar paradigmas, a mudar crenças. Eu fico muito triste quando eu vejo empreendedores falando, não, isso não é para mim. Não é do meu segmento. Poxa, não sabe como isso faz... Como faz o crescimento nosso acontecer. Como limita o crescimento dele, sem dúvida. Porque, tem uma frase que eu gosto muito que é... Nós temos montanhas, né? Verdadeiras montanhas na vida para subir, né, Alexandre? Né? Que você me ensinou isso. Sim. E é dali que nós vamos ter essa vista, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você foi pode essa jornada escolher qualquer montanha que você quiser subir. E qualquer que você quiser subir, está certo, está tudo bem. E a minha é pequena. A minha ainda não está nem 10% ainda do que eu quero. Não é que ela é pequena, ao contrário, minha montanha é grande. Sim, né? Sem dúvida. Não tem nem 10% ainda do que eu estou nessa jornada. Eu acho que o grande recado aqui para o pessoal na minha opinião, agradeça. Agradeça a vida que você tem, agradeça as escolhas que você fez, a montanha que você está decidindo subir. Consciente ou inconscientemente. E se for inconscientemente, lembra, cara. Sim. A restrição, no fundo, quem está colocando é você mesmo. Por quê, cara? Porque quando você agradece, os caminhos continuam a se abrir. O duro é quando eu vejo uma pessoa reclamando daquele resultado que ela está obtendo, sem perceber que o maior responsável por aquele resultado que ela está experimentando é ela mesma. Então, no fundo, ela está reclamando dela mesma. Independente se ela reclama do mercado, do cliente, do funcionário, cara, independente. No fundo, ela está reclamando dela mesma. E quando a gente fala... Eu, por exemplo, quando eu falo que eu não estou nem 10% da montanha que eu escolhi subir, o que eu aprendi que não tem nada de errado. Isso tem gente que interpreta e fala, nossa, ele é muito ganancioso. Não é isso, não. Não é isso, não. Primeiro que eu levo meus valores, a integridade. As pessoas que estão comigo, me conhecem, sabem que eu prezo muito família, os valores, e não piso em ninguém. Sim. Não piso em ninguém, que é o mais importante. E eu vou, e quem está junto comigo vai junto. Com certeza. Não é assim? A gente leva todo mundo junto. Sim. Que é a diferença entre ganância e ambição, né? Acho que ganância é aquilo que você... É ao contrário disso que você falou, né? O que é ganância? Cara, não importa o que eu tenho que fazer, eu quero conquistar aquilo que eu quero conquistar. Putz, isso é ganância, cara. E a gente já viu a história de muita gente aí que... Continua. Muita gente que confunde isso. Que é diferente de ambição. Né? Por que é diferente de ambição? Porque ambição é sim, eu quero subir uma montanha mais alto, cara. Eu sei que eu posso, eu vou dar um jeito, eu vou construir. Vou estudar. Enfim, não importa, eu vou fazer. Isto é ambição. E chegar lá no cume da montanha, com essa visão mais ampla, e ao mesmo tempo, com a vontade, com o ímpeto de comemorar essa conquista, gostar de quem você se transformou ao chegar lá.
que é diferente da ganância. É diferente. É diferente da ganância. Então, cara, tô contigo nesse sentido. Boa. E não, na minha opinião, não existe limites. Aliás, o céu não é o limite para que isso possa acontecer. Bacana. Então, esse Wallcast realmente foi sensacional, Alexandre. Já é meu amigo, Alexandre, já estamos juntos, conhece minha família toda. E, galera, a galera da serigrafia também já te conhece muito. Já. É que meus seguidores estão crescendo, tudo. Faz tempo que a gente não diria... bate um papo. A gente teve uma época que a gente fazia muito, né? Sim, eu posso te afirmar com tranquilidade que boa parte desses 26 mil exemplares foi para serigrafia, foi para o pessoal de serigrafia. Coitadinho do meu livro aqui, 25 mil aqui, o meu tá no 800 e poucos vendidos, então mas você me ajudou com isso, Marcelo, porque eu lembro quantas vezes você me ligou, cara, preciso comprar aí, cara, uma remessa de livro, o que você vai fazer, Marcelo? Verdade. Cara, eu vou distribuir no final do meu curso. Eu fiz um workshop em Recife, eu dei de presente para todo mundo. Pois é, cara, eu lembro disso. Então você, aliás, eu preciso te agradecer. 88 pessoas, acho que foi, eu dei de presente para todo mundo. Eu preciso te agradecer porque você foi um cara que me ajudou a chegar nessa marca. É porque existe uma coisa que o que eu falo, é gratidão, né? Eu sou grato pelas pessoas que me ajudam, me ajudaram. Isso levo e vou junto mesmo, é isso mesmo. Bacana, muito legal. Quer deixar mais um recado para a turma, Alexandre? Tá aqui o livro, depois eu vou deixar, a gente deixa o link aí, as pessoas podem me chamar. Né? Tá. Eu quero sim, eu quero te dizer que se você está acompanhando esse Wallcast aqui do Márcio Strama, na minha opinião, dentro do ramo de serigrafia, estampa de camiseta, você está no lugar certo. Eu sei que eu estou te dizendo aquilo que você já sabe, senão você não estava aqui assistindo, cara. Mas eu quero te dizer, como um especialista em vendas, um cara que atende as maiores e melhores empresas do Brasil, que o Márcio é um cara que ele não só é um cara aberto para sempre poder estar evoluindo, mesmo que isso implique mexer com bases fortes na vida dele, o que ele mostrou para mim ao longo do tempo, né? Ele não é só aquele cara que escuta, mas é aquele cara que coloca em prática. Por isso, eu quero te dizer, cara, ele é uma das melhores referências que esse mercado de serigrafia e estamparia de camisetas tem hoje no mercado. Tem há vários anos e vai continuar tendo no mercado. Então, parabéns se você acompanhar ele. Continua seguindo esse cara, não só escutando, mas colocando em prática o que ele sugere para você. Depois você conta para a gente. Aliás, não precisa nem contar. A gente vai sentir a felicidade, a satisfação do teu sucesso e vai comemorar isso junto com você. Bacana. E tudo que eu mostro para a turma, eu sempre estou provando, né? Exatamente. Mas tem que fazer, porque experimentar. Aprender não está tão complicado, né? O complicado é executar, né? E nós mostramos hoje como a turma pode executar, né? Sem dúvida, Márcio, sem dúvida. Legal. Bacana, turma. Alexandre, muito obrigado pela presença aqui, 1 hora e uns 10 minutinhos, não sei quanto, nós estamos 1 hora e 15. Muito rápido. Muito rápido, dá vontade de ficar o dia inteiro. Mas é isso aí, o projeto, o Wallcast com o Dr. Estampa, mais um episódio, Alexandre Lacava, sensacional. Ó, não esqueça de curtir, compartilhar, livro do Alexandre, livro do Dr. Estampa, né? Eu não, a turma deve estar perguntando, não vai presentear o Alexandre? Alexandre já tem meu livro, né, Alexandre? Já tenho esse aqui. Livro. Aliás, eu tenho autografado. Um livro autografado. Okay. Eu acompanhei o desenvolvimento desse livro, pessoal. Verdade. O Márcio foi escrevendo algumas partes, ele foi compartilhando comigo, enfim. Tem o Alexandre aqui dentro. Tem o Alexandre aqui dentro. Aliás, tem o Márcio no meu próximo livro. Ai, que bacana. Você tá lá, você tá citado no meu próximo livro. Como um cara que me ajudou como outras centenas de clientes que me ajudaram a desenvolver o método, você foi um cara fundamental. E tem alguns alunos meus que fizeram mentoria com você, então sucesso. Sim, também, com certeza. É isso com aí. Certeza. Muito bacana. Muito obrigado, então, mais um episódio, Projeto Wallcast, com apoio da Gênesis Tintas e Metal Printer. Gente, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Alexandre. Obrigado a você, Márcio. Legal.